Oi amigos, eu sou a Chay e hoje falaremos sobre São Marcos, o Evangelista. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos e reflexões, @umdiadecadavez. Vou amar encontrar vocês por lá. Mas vamos falar sobre São Marcos e um pouco do seu Evangelho. Bom, eu já gravei um vídeo sobre São Mateus. Se você não assistiu, assista. E agora, São Marcos. É muito curioso o Evangelho de São Marcos porque até o século XIX ele foi pouco estudado. Ele foi pouco lembrado, ele foi pouco discutido. Tanto que Santo Agostinho até já dizia que o Evangelho de São Marcos era um resumo de São Mateus. Só que depois de algumas investigações, viram que, na verdade, o Evangelho de São Marcos é um dos mais antigos. Ele, inclusive, é mais antigo até do que o de São Mateus e o de São Lucas, se eu não me engano. Então, o Evangelho de São Marcos, ele passou a ser muito mais estudado depois dessa investigação sobre a origem, data. Ele foi muito mais estudado, muito mais analisado, e as pessoas perceberam com mais ênfase, com mais afinco, toda a grandeza e todo o esmero de São Marcos. Bom, é muito importante lembrar que São Marcos não foi um dos 12 apóstolos de Jesus, mas São Marcos, ele provavelmente conheceu Jesus pessoalmente, principalmente ali no Horto das Oliveiras. Mas antes disso, eu quero falar que o Evangelho de São Marcos, ele tem uma simplicidade de vocabulário, ele tem uma simplicidade de sintaxe, mas ele tem uma riqueza de simbologia, ele tem uma riqueza de detalhes. Então, o Evangelho de São Marcos é um dos mais detalhistas, né? Digamos assim. Inclusive, nesse evangelho, ele consegue fazer até um percurso, uma linha do tempo, né, geográfica até dizendo. Então, ele mostra ali Jesus da Galileia até Jesus chegar em Jerusalém, né? Então, ele mostra muito essa caminhada. E, ao mesmo tempo, mostrando essa caminhada, ele também mostra Jesus muito como humano, sabe? Então, Jesus partilhando pão, Jesus partilhando o dia a dia com os apóstolos. Então, ele mostra muito Jesus dentro da sua humanidade, digamos assim. E, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber duas coisas muito importantes no Evangelho de São Marcos, que são as parábolas e o plano escatológico. Então, essas duas partes, elas são fundamentais no Evangelho de São Marcos, a escatologia e as parábolas, que são, né, os ensinamentos de Jesus através de algumas anedotas. E além disso, a gente consegue perceber tanto realismo, tantos detalhes. É como se a gente realmente estivesse vendo a história de Jesus com os nossos olhos através daquilo que São Marcos nos deixou. E mais ainda, é possível perceber um pouco do dia a dia de Jesus. Então, por exemplo, quando ele relata a jornada de Cafarnaum, a gente tem ali um pouco do dia a dia, de como foi para Jesus conviver com os 12 apóstolos, como foi o dia a dia. Isso é muito interessante. Além disso, né, a gente tem com Marcos algo que é bem inovador, algo que aconteceu no seu evangelho, que é a questão da referência. Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre Maria, a gente sempre vê na Bíblia Maria, mãe de Jesus. Então, Maria, né, com referência sempre de Jesus, né? E em Marcos, a gente vê Jesus, filho de Maria. Então, ele troca, né, a referência. Então, é muito interessante, né, ver essa diferença que ele faz no evangelho dele em relação aos demais. Além disso,
O próprio Marcos se coloca muito como espectador, então ele se coloca muito até como se fosse um leitor, porque ele não conheceu assim Jesus na convivência, embora assim, muito provavelmente ele tenha conhecido pessoalmente, mas ele não conviveu como os outros apóstolos, porque ele não foi um dos 12 apóstolos. Então, ele se coloca muitas vezes como um espectador, né? Como se fosse um de nós. E ele faz isso de uma forma muito acessível e também colocando Jesus Cristo de uma forma muito acessível. É como se a cristologia fosse acessível a nós, né? Então, no Evangelho de São Marcos, a gente consegue destacar algumas coisas, né? A gente consegue destacar o ministério da Galileia, as viagens de Jesus, o ministério em Jerusalém e a paixão e a ressurreição de Jesus. Então, a gente consegue perceber essas questões, né? E, além disso, ele demonstra muito no dia a dia, como eu já falei, a dificuldade de lidar com os 12 apóstolos. Porque pensa, imagina só como que deve ter sido 12 pessoas, cada um com uma, né, com uma referência, com uma criação, cada um de um lugar. E ali 12 pessoas, 12 homens convivendo juntos 24 horas por dia praticamente, né, sem conforto, sem fartura, sem bens materiais. Realmente deve ter sido muito difícil mesmo. Então, Marcos, ele consegue trazer um pouco dessa vivência, um pouco dessa troca e ao mesmo tempo da dificuldade de se viver ali, né, nessas viagens com tantas pessoas diferentes, né, mas com o mesmo objetivo, claro. Bom, e além disso, né, ele traz muito, como eu falei, esse Jesus humano. E esse Jesus humano mesmo, ele se revela, por exemplo, no acolhimento. Então, ele acolhendo as outras pessoas, ouvindo as outras pessoas, acolhendo os discípulos, ensinando os discípulos, sendo mestre dos discípulos, né? Então, tendo também uma certa intimidade ali, né, de convivência com os discípulos e com as pessoas, né, que eram seus seguidores. E, além disso, a gente consegue perceber também muito nitidamente a dificuldade que os apóstolos tinham, não só de conviver entre eles, mas até para entender o que Jesus estava fazendo, sabe? Até para entender a missão de Jesus. Então, São Marcos, ele deixa claro que os apóstolos, eles tiveram uma certa dificuldade para entender a jornada de Jesus até a sua ressurreição, né? Ele até menciona, São Marcos, o abandono, né, no caso dos discípulos a Jesus, quando Jesus é capturado, né? Então, quando Jesus é capturado ali pelos romanos, São Marcos, ele relata como que foi essa retirada dos outros apóstolos, né? Quando Jesus foi pego. E tem até uma passagem que também demonstra um pouco isso, quando Jesus diz, né, que os de dentro não eram tão diferentes quanto os de fora. Ou seja, se os de dentro, os apóstolos, tinham tantas dificuldades, o que dirá os de fora, né? Que não conviviam e não conheciam tão bem Jesus. Então tem essa frase, né? Os de dentro não são tão diferentes quanto os de fora. Isso serve até para ilustrar, né? Porque quando Jesus é capturado, os apóstolos fogem com medo, né? Óbvio, com medo dos romanos, né? E essa dificuldade que eles tinham e o medo também que eles tinham causava uma certa rusga entre eles, né? E a gente consegue perceber isso até em relação a São Pedro, né? Porque São Marcos, ele deixa claro que São Pedro tinha uma certa dificuldade de entender o propósito de Jesus Cristo, porque São Pedro acreditava que Jesus teria um ato muito mais político, que Jesus livraria os judeus dos romanos, da mesma forma que Moisés
livrou os judeus dos egípcios. Então, São Marcos deixa claro, né, essa dificuldade de Pedro, né, para entender um pouco ali o propósito, né, que não era um propósito político, era um propósito de redenção, era um propósito de salvação, né, de vida eterna. Esse sim era o propósito, né? E essa dificuldade, muitas vezes, de entender causava medo, causava rusgas e causava, claro, né, também, de uma certa forma, quando você tem medo e tem um pouco ali de desespero, as pessoas tendem, muitas vezes, a fugir, como fugiram, né, ali no Horto das Oliveiras, quando Jesus é capturado, né? Então, Marcos, ele mostra muito essa dificuldade de fé que os discípulos tinham. E é muito curioso e é muito bom falar que Marcos, ele vem de uma família rica, ele vem de uma família importante, e Marcos, ele vem de uma família que contribuiu para a jornada, para a caminhada de Jesus, né? Então, por exemplo, a última ceia, ela foi feita muito provavelmente na casa da família de São Marcos, né? Então, provavelmente em uma das casas, né, da mãe de Marcos, porque a mãe de Marcos tinha uma casa em Jerusalém, mas também tinha uma fazenda ou uma chácara ali pelo Horto das Oliveiras. Então, muito provavelmente, a casa, a última ceia, a Santa Ceia, aconteceu ali na casa da família de Marcos, né? E Marcos foi muito próximo de São Paulo, sobrinho de Barnabé. E Marcos, ele presenciou a captura de Jesus. Só que, claro, ele ainda era muito jovem. Marcos ainda era, digamos que um adolescente, assim, né, bem jovenzinho. E vendo aquela confusão ali, né, os discípulos fugindo, Jesus sendo capturado, Marcos vai atrás para ver de perto, né, o que estava acontecendo. E ele vai só com lençol, até que um dos romanos, ele vai pegar Marcos, e Marcos consegue se retirar, mas fica sem o lençol, e ele fica nu, ele anda nu, né, no meio de toda aquela confusão que estava acontecendo ao redor de Jesus, né? Então, Marcos, ele presenciou, ele teve essa oportunidade de presenciar um momento tão importante da jornada de Cristo, e ao mesmo tempo ele conseguiu, assim, presenciar, não tão próximo, mas não tão distante, a Santa Ceia, né? Então, ele realmente teve um certo privilégio, mesmo não tendo sido apóstolo, ele teve alguma participação, ele teve alguma interação, ele viu Jesus de perto. Isso por si só já é um grande privilégio, né? E Marcos, ele fica muito próximo de São Paulo, ele se junta, né, a São Paulo, ao seu tio Barnabé. E, bom, depois, né, de Jesus Cristo crucificado e tudo mais, né, ele chega a viajar com São Paulo e o seu tio Barnabé. Mas depois de um tempo, né, ele volta para Jerusalém, e talvez seja pelo conforto, talvez seja pela questão, né, ele ainda era jovem, talvez seja por saudade de casa, não sei, mas ele volta para Jerusalém. Mas o Evangelho de São Marcos com certeza é enriquecedor e é encantador de todas as formas possíveis. Se ele é simples, mas ele tem muito esmero. E eu queria também lembrar de uma obra que eu gosto bastante, que é a obra que se chama São Marcos, do escultor e do artista Donatello. Donatello é um escultor, um artista italiano e católico. E Donatello fez, né, essa obra de arte que praticamente se eternizou, né? Até hoje ela é muito lembrada, até hoje ela é muito conhecida.
E essa obra chama muita atenção, né? Porque ela é toda feita em pedra, ela é toda feita em mármore. E Donatello, que é de um período muito importante, né? Do período dos mecenas, Donatello, ele começa a esculpir São Marcos em uma única pedra. Então essa pedra, ela não tem junção, ela não tem emenda, é apenas uma única pedra de mármore que ele vai talhando. Então ele tirava tudo aquilo que não era São Marcos. Então o que ficou realmente é São Marcos. E essa casinha que ele faz em volta, essa redoma, digamos assim, traz toda a bossa, traz toda a beleza, né? E é claro que Donatello, ele realmente foi um artista muito célebre, porque ele não só fazia trabalhos em pedras, mas ele também fazia em outros materiais, né? Ele fazia, por exemplo, no cobre também. Ele utilizou novas técnicas como baixo relevo. Enfim, Donatello realmente foi incrível e conseguiu traduzir muito bem São Marcos para nós. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já conheciam a obra de Donatello, comenta aqui se não conheciam também. Se já leram o Evangelho de São Marcos, o que vocês acharam? Curta, comente e não esqueça de compartilhar e de seguir o canal. Até o próximo. Tchau, tchau.